Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso evento de cases do Movimento Mais Água. Eu sou a Rafaela, analista de meio ambiente aqui do Pacto Global. Quer se apresentar, André? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Andresa, sou analista aqui da plataforma de ação pela Água e Oceano. Muito prazer. Pri, você tá aí, quer se apresentar também? Tô sim. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Priscila. Eu sou estagiária aqui da plataforma de Ação pela Água e Oceano. Prazer conhecer vocês. Obrigada. Começando a apresentação, mostrando o Movimento Mais Água, né? Ele faz parte da iniciativa da Ambição 2030, que são esses 10 movimentos do Pacto Global, para impulsionar o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o Movimento Mais Água, ele tem a ambição de universalização do saneamento, segurança hídrica e impactar a vida de mais de 100 milhões de pessoas. Aqui a gente tem a lista das empresas que já fazem parte do Movimento Mais Água. Então, dos que já estão aqui, queria agradecer a participação de vocês. E se tiver alguma empresa aqui que tiver em dúvida, quiser conhecer mais sobre o movimento, como ele funciona, quais são os compromissos, a gente vai deixar o e-mail também no chat, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Então, convido todo mundo para fazer parte. Eu tenho e-mail aqui já, mas também a gente coloca no chat. E hoje a gente tem um case da Ingeper. A Lorena está aqui representando. Então, Lorena, o palco é seu. Fica à vontade. Tá no mudo. Pronto, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer essa oportunidade de dar voz aqui aos nossos cases, né? E o que a gente tem para conversar aqui para vocês hoje. Já antecipo falando que é um case de inovação, é uma tecnologia bem pouco conhecida ainda no nosso país, e é um prazer compartilhar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só pôr aqui. Tá tudo bem, Rafa? Tá dando para ver bem? Tá, Tá? Agora ótimo. sim, Legal. perfeito. Fechado. No teste não deu certo, mas não vamos vedar. Então tá ótimo, vamos lá. Bom, apresentando para vocês só um pouquinho da empresa, nós somos a Ingepero, uma empresa com mais de 40 anos de atuação. Somos uma empresa familiar, começamos nossas atividades em 76 com perfuração, então são mais de 40 anos estudando lençóis freáticos e toda a questão hídrica no nosso país. Temos uma atuação a nível nacional, então temos realmente um grande acervo de estudos hídricos no Brasil e também atuamos a nível América Latina. Em 99, a gente importa a tecnologia de eletrodiálise para o Brasil, então também são mais de 20 anos falando sobre eletrodiálise, aplicando eletrodiálise no nosso país, num momento, então eu estou falando, né, mais de 20 anos, num momento em que nem se falava ainda de reuso. Então a gente acaba estando sempre nessa vanguarda de olhar para a água. E aqui para a gente tão importante quanto a captação hídrica é o seu reuso. Muitas vezes a gente recebe um cliente falando de uma demanda de perfuração de poços e a gente fala, olha, vamos primeiro estudar o que você tem de capacidade de reuso antes de explorar novos aquíferos, né? Em 2014, a gente faz a fusão dessas duas frentes de atividade, onde a gente tem aí a Ingepé, onde eu sou uma das sócias da empresa, e em 2023 a gente apresentou na FENASAN um protótipo de um equipamento de pequena vazão, que a gente chama de EDR-HDX Nano, no intuito de abastecer pequenas comunidades, tá? Nós somos únicos na questão de execução hídrica, então a gente tem um círculo de atuação aqui, começando com a perfuração, passamos por manutenção e monitoramento e chegamos no tratamento e reuso. Aqui são alguns dos clientes que a gente atendeu ao longo dos 40 anos de atuação. E eu só quero abrir um parênteses aqui, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar presencialmente lá em Nova York, o ano passado, na Convenção Mundial de Águas, mas só lembrando que eu acho que esse grupo que está reunido aqui hoje tem o grande prazer de trabalhar com o recurso mais precioso do país, né? Do mundo, na verdade, que a gente tem. Então, muitas vezes essa conversa se transforma em CAPEX e OPEX, mas que a gente nunca se esqueça que por trás deles a gente está falando de pessoas, estamos falando de humanidade, estamos falando de um recurso que é comum a todos, né? Então, daí vem a importância da questão de reusar e de trabalhar ele de forma consciente. Deixa eu só
Bom, passar rapidamente pela parte de perfuração. Nós temos um case, né? Somos responsáveis pelo poço mais profundo da América Latina para abastecimento, uma perfuração de 1.650 metros de profundidade. Temos sondas e equipamentos próprios com capacidade de perfuração de até 2.500 metros de profundidade. Passando rapidamente também pela parte de manutenção e monitoramento, nós acreditamos na questão da manutenção preventiva de poços para que a gente tenha de repente um aumento de vazão, um aumento de vida útil do poço, uma equalização aí do que está sendo explorado. E eu acho que quando a gente fala de águas, né, aqui no meu setor aqui de saneamento, uma das grandes questões quando a gente traz para as ODS é a questão de perda, né, na distribuição. Então, nós também temos um software, um software de monitoramento para toda a parte de questão hídrica, rede de distribuição, reservatórios. Então, a gente consegue unir todos esses pontos. Vindo aqui para a eletrodiálise reversa, e começar já dentro da pauta que nós destinamos à conversa de hoje, eu acho que o primeiro ponto é explicar um pouquinho para vocês sobre a tecnologia, né? Não dá para eu falar dos cases sem explicar antes como a tecnologia funciona. Então, gente, o primeiro ponto é que nós somos os únicos fabricantes nacionais da tecnologia da eletrodiálise reversa, e mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade da voz, porque eu acho que o que a gente tiver de oportunidade de trazer soluções nacionais e também potencializar as descobertas e as aplicações que nós temos no nosso país, com certeza a gente também está fortalecendo a nossa comunidade, né? Então, um pouquinho sobre as aplicações da eletrodiálise reversa, aqui, né, como a gente está falando no grupo mais água voltado para água e efluente. Então, em água você pode utilizar para adequação de água de abastecimento. Então, se você tem algum tipo de perfuração e você precisa equalizar, de repente, excesso de flúor, cromo, minerais, enfim, sais, a gente faz toda essa equalização com o equipamento. Abrandamento de água para processo produtivo é a mesma situação, adequação de água para hidrantes e até dessalinização de água salobre do mar. No nosso país, nós não temos, né? Está vindo aí o primeiro grande projeto de dessalinização da água do mar, que é com osmose, mas nós já temos em vários lugares do mundo essa mesma atividade, esse mesmo procedimento acontecendo com estações de eletrodiálise. E isso há muitos anos, tá, gente? Não é nada que seja recente. No caso de efluente, então, a gente também pode ter uma adequação de efluente para reuso em processo industrial. A eletrodiálise, assim como a osmose reversa, né, eles são tratamentos avançados, terciários, então com certeza a gente precisa ter um tratamento anterior para que ele seja empregado, mas ele é ótimo para usar e reduzir condutividade em caldeiras e torres de resfriamento. A otimização e recuperação no rejeito da osmose. Então, a eletrodiálise e a osmose não precisam ser tecnologias concorrentes. A gente pode utilizar a eletrodiálise antes de uma osmose, para que, no caso, eu tenha uma equalização dessa água, desse efluente, e eu tenha uma redução de OPEX na osmose, né, uma redução de necessidade de troca dessas membranas. Ou a gente pode colocar a eletrodiálise no concentrado, no rejeito da osmose, com o objetivo de aumentar a produtividade do equipamento ou do projeto em questão. Só um parênteses aqui de curiosidade, por que nós resolvemos importar, né, a tecnologia de eletrodiálise reversa? E uma das grandes questões, gente, é que quanto perfurador, há 20 anos atrás, a gente não achava muito concebível a gente fazer uma perfuração, entregar ao cliente e muitas vezes perder aí 30%, 40% da vazão do poço por conta da necessidade de tratamento. Então, esse foi o grande motivador da gente importar a tecnologia de eletrodiálise para o nosso país, tá? Remoção de metais contaminantes e economia circular e recuperação de sais de banho na galvanoplastia e na mineração. Alguns setores do nosso país, eles se interessam pelo concentrado que a eletrodiálise pode fornecer. E aí sim a gente tem também uma questão de economia circular. Explicando também aqui um pouquinho da tecnologia, então eu vou sempre fazer um paralelo à osmose para que eu seja bem didática aqui para vocês, porque a tecnologia é mais conhecida hoje no nosso país. Então a eletrodiálise e a osmose têm o mesmo objetivo, que é redução de sais e condutividade, tá? O primeiro ponto que diferencia entre elas é o seu princípio.
Então, a osmose, a gente está falando em utilizar um processo de filtração, e a eletrodiálise, a gente está falando de utilizar um processo de dissociação iônica com base em eletroquímica. Então, são coisas bem distintas, tá? Aqui, o nosso equipamento, ele funciona por um painel de acionamento, uma fonte, uma estrutura hidráulica e um stack de membranas. Esse stack de membranas, que é da mesma forma que esses aqui, estão demonstrados nesse gráfico aqui do lado. O que significa? A eletrodiálise é formada por um stack de membranas catiônicas e aniônicas e separadores. Eu tenho um cátodo e um anodo, e aí quando eu emprego a energia, né, aqui nesse stack de membranas com água salinizada, salobra, a água que vai passando pelas membranas, tangenciando, ele acaba gerando aqui um canal de produto desmineralizado e um canal de concentrado. Essa água, o efluente que passa pelas membranas, ele não precisa ultrapassar nenhuma barreira, ele só vai tangenciando as membranas e a gente tem, então, esse fluxo de canal aqui. O que isso significa na prática, tá? Alguns pontos. Primeiro é a questão de baixo consumo energético nos nossos projetos. Como a gente não precisa de bomba de alta pressão, a gente está falando nos projetos grandes, nos módulos aí de 50 metros cúbicos, de 2, 3 bar de pressão. Então, como a gente não precisa de bomba de alta pressão, o nosso consumo energético acaba sendo bem tranquilo, e também a facilidade operacional, né? Ela é bem tranquila com relação a quando a gente compara uma situação com a outra. Um outro ponto bem importante é que na eletrodiálise a gente fala uma recuperação do volume de até 95% do volume tratado. Isso quer dizer que eu estou falando que eu recupero, né? Eu recupero até 95%, então tem uma perda só de 5%, iniciando em 5% do volume em questão. Então, isso varia muito entre água e efluente, isso varia muito com relação à concentração e composição dessa água, desse efluente, mas o nosso range de atuação aí geralmente é de 5 a 30 a 40% de rejeito. 5 a 40% de rejeito é o range aí geralmente que trabalha a eletrodiálise. Então, começar em água falando em 5% só de rejeito acaba sendo algo, um diferencial muito grande, né? Em termos de remoção de sais, aqui a gente está pontuando 97,5%, mas já chegamos em até 99% de redução de condutividade de águas e efluentes. Um outro ponto que também vale levantar aqui, o nosso equipamento ele é todo preparado para automação, então você consegue acionar a eletrodiálise de forma remota, né? Também é uma tecnologia aberta, então se houver necessidade, qualquer necessidade, houve alguma incrustação, alguma situação que a gente precise controlar, a gente abre o stack de membranas, faz uma lavagem manual nessas membranas, empilha de novo e o equipamento volta a funcionar tranquilamente, tá? Como o nome diz também, a questão da eletrodiálise reversa, o equipamento já faz a sua reversão automática. Então, se por algum motivo a gente sente que está tendo algum tipo de perda de eficiência na operação, ele já faz a reversão da polaridade, já faz a sua autolimpeza. Isso também faz com que a gente não tenha necessidade de produtos anti-incrustantes. Então, a gente está falando de um rejeito onde ele é basicamente um concentrado de sais. Ele não tem uma mudança de característica. Então, só fazendo uma pincelada aqui para vocês. Bom, isso significa também que o nosso rejeito, o nosso concentrado, ele tem um menor impacto ambiental, né? Então, só trazendo para vocês aqui alguns pontos, lembrando, a eletrodiálise, ela tem uma recuperação de até 95% do volume tratado, referindo-se assim a iniciar 5% de rejeito. É uma tecnologia com baixo consumo energético. A gente chega até 99% de redução de sais e condutividade. A gente está falando em membranas de alta duração. Para vocês terem uma ideia, a gente já teve equipamento operando por 7 anos em água, sem necessidade de troca de membranas, e operando por 3 anos em efluente, sem necessidade de troca de membranas. Então, é um equipamento extremamente robusto, com membranas de alta durabilidade, com um efluente de baixo impacto ambiental e todo preparado aí para a questão de automação.
Uma coisa que é importante também citar aqui para vocês, com relação à tecnologia, que, como eu estou falando que o princípio da eletrodiálise é eletroquímica, eu preciso que esses elementos contenham cargas. Então, se de repente o case a ser tratado e recuperado em termos de águas efluente o foco for sílica, a gente não consegue tirar isso em grande volume na eletrodiálise. Então, se o caso for sílica, com certeza a eletrodiálise não vai ser uma das opções para esse projeto. O que a gente consegue tirar na questão da sílica é a sílica reativa, isso ela sai sim um pouco no nosso equipamento, mas não é o foco dele. Uma coisa também bem legal para trazer para vocês é que nós temos um container de tratamento, né, de testes de eletrodiálise reversa. Ele não é um container de bancada, então ele já é um container de 3 metros cúbicos hora, e a gente pode tanto receber águas e efluentes aqui para que faça um teste comprovatório da tecnologia, que a gente consiga demonstrar para vocês a performance do equipamento e a capacidade de remoção e equalização de condutividade, ou também nós conseguimos destinar esse container até a unidade de interesse para que seja feito, de repente, um teste de usabilidade, tá? Então, acho que é algo bem legal para trazer. Quero trazer para vocês também um comparativo de alimentação entre tecnologias, tá? Então, nós temos aqui a eletrodiálise reversa, nós temos a osmose e nós temos a resina de troca iônica, que geralmente são as tecnologias mais comparadas para a questão de redução de condutividade. Então, em termos de sólidos totais dissolvidos, a eletrodiálise aceita aqui um range de 50 até 50 mil miligramas por litro. Turbidez, a gente aceita até um pico de 15 NTUs. DQO, até 50 miligramas por litro. DBO, até 20 miligramas por litro. Óleos e graxas, até 2 miligramas por litro. Então, aqui a gente já consegue ter um cenário de que a eletrodiálise acaba sendo mais robusta no caso da osmose em termos de alimentação, né? E que a resina de troca iônica também. Aí, é uma questão de bomba, então, a eletrodiálise, como eu pontuei, 2, 3 bar de pressão para projetos de grande vazão. A osmose, geralmente, a gente está falando em 30 bar de pressão e a resina de troca iônica, 10 bar de pressão. Nós fizemos um estudo, gente, comparando um projeto que a gente sabia performance entre as três, porque uma coisa que é muito comum chegar para a gente é, olha, nós temos aqui um projeto para reuso e eu queria saber, eu tenho de osmose, eu queria saber como funciona a eletrodiálise, ou me pede um orçamento de eletrodiálise e fala, como funcionaria na osmose? Então, assim, a gente precisa ter o mesmo cenário para todas as tecnologias para que a gente consiga fazer uma comparação, né? Então, nós fizemos esse trabalho aqui. Pegamos um cenário X para um equipamento de 30 metros cúbicos horas e fizemos um estudo de consumo energético, tá? Então, a eletrodiálise, para esse caso em questão, ela tinha um consumo de R$14 mil ano de energia, o da osmose girava em torno de R$800 mil de consumo energético e a resina troca iônica em torno de R$21 mil de consumo energético. Em termos de percentual de rejeito, a gente fala, então, na eletrodiálise, a gente tem de 5% a 40% de rejeito, depende se é água, se é efluente e qual é a composição, né, dessa água e desse efluente. Na osmose, geralmente, o grande range é entre 20% e 60% de rejeito, e na resina de troca iônica, 50% a 60% de rejeito. Eu acho que são itens que servem bastante aqui como balizador e análise de projetos, né? Bom, vou passar aqui para vocês alguns cases de sucesso, para vocês irem conhecendo um pouquinho mais na prática. Então, o primeiro que eu quero trazer para vocês aqui foi um estudo para segmento de bebidas, de recuperação de concentrado de osmose, tá? Então, eles já tinham um equipamento de osmose operando e eles queriam otimizar o que estava sendo descartado. Esse aqui é o equipamento que a gente tem dentro do container, ele tem todo esse caráter rústico, porque é um equipamento mesmo de operação contínua, né? E nesse case aqui, gente, a gente conseguiu recuperar 80% do concentrado da osmose que estava sendo descartado, tá? Para vocês terem uma ideia, num primeiro estágio, porque a eletrodiálise, assim como a osmose, eu consigo ter 1, 2, 3 estágios de operação. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu reduzir 90% da condutividade já em um estágio. A gente trouxe de 2.800 microsiemens para 274 microsiemens, cloreto de 700 para 22 miligramas, então 97% de redução, sulfato 72%,
cálcio 95%. Então, assim, vários itens aqui com bastante performance. E em termos geral, então, de condutividade, nós tivemos 90% de redução da condutividade. Aqui, no caso, recuperação de influente industrial, então, um projeto de recuperação de influente industrial com alta concentração de sais também. E a gente teve aqui 97% de recuperação do efluente e 64% de concentração de sais. Esse cliente aqui é do ramo de mineração e ele tinha tanto interesse no que a gente consegue gerar de água desmineralizada, quanto no que eu consigo chegar de concentração, tá? Porque ele tem interesse numa economia circular. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu 76% de redução de condutividade. A gente saiu de 16 mil microsiemens para 3 mil microsiemens no primeiro estágio. Sulfato, a gente reduziu 83%, então de 9 mil miligramas para 1.500, 1.600 aqui, miligramas por litro. Sódio de 1.977 para 399 e potássio 87% de redução também, de 5 para 600 miligramas. E aí no concentrado, que era um dos objetivos do cliente, a gente conseguiu aumentar de 18 milisiemens de concentração, né, de condutividade, para 42 milisiemens. Então, a gente teve aí 192% de concentração já em um primeiro estágio de operação. E 76% de redução de condutividade. Aqui também uma situação de uma perfuração, onde o objetivo é um poço de abastecimento público que estava tamponado por questão de flúor, e a gente conseguiu também recuperar 77% do volume que estava sendo tratado. E aí a gente veio aqui de um poço de 200 metros cúbicos, né? Então a gente saiu de 3, na verdade não é do volume, gente, é redução de fluoreto, tá? A gente saiu de 3,72 de flúor para 0,76. Então a gente conseguiu uma redução de 78%, 83% no primeiro estágio de condutividade e fluoreto 78% de redução. E aqui também um projeto que nós implantamos no Maet Fármaco. Então, nós somos fabricantes de eletrodiálise, mas a gente entrega para o cliente um projeto completo, no sentido de ter uma tecnologia de eletrodiálise envolvida. Então, aqui nós entregamos filtro de areia e carvão, uma Ultra e aqui o equipamento de eletrodiálise reversa. O objetivo era tratar 30 metros cúbicos hora, né? Aqui era efluente, e nós temos aqui uma 80% de recuperação desse efluente, tá? O objetivo do cliente era uma redução só de 50%, então eu precisava trazer de 800 para 400 microsiemens, e o objetivo deles é o uso em torres de resfriamento e caldeiras. Eu acho que esse é um grande ponto para que você diminua incrustações em torres de resfriamentos e caldeiras, né? Aqui nós chegamos a 50% de redução de condutividade nesse projeto. Aqui a gente já quero deixar um slide de perguntas. Eu tentei ser o mais direcionada possível para que a gente fosse bem pontual no escopo que a gente tinha alinhado aqui para passar. Eu estou à disposição. Obrigada, Lorena. Agora a gente Imagina. abre esse espaço para tirar dúvidas, pessoal. Podem abrir o microfone e mandar pelo chat, como vocês preferirem. Bom, se todo mundo ficar tímido, eu vou puxar o bonde aqui, hein? Lorena, primeiro, parabéns. Eu trabalhava em tratamento de efluentes antes de entrar no pacto, então eu estou bem impressionada com os resultados de redução de vocês. E eu anotei aqui até algumas perguntas para te fazer. Primeiro, eu queria entender o que significa quando você coloca nos seus slides a redução de primeiro estágio. Quer dizer que passa mais de uma vez no mesmo ciclo pelo equipamento, é isso?
Isso, a questão, Andressa, é que o nosso equipamento, assim como a osmose, ele pode ter vários módulos e ele passar, então, em um estágio, num segundo, num terceiro, e cada estágio que a gente vai avançando, a gente consegue aumentar o teor de dessalinização, né? Então, se um primeiro estágio, de repente, não deu conta de chegar o nível que o cliente precisa ou que o projeto precisa, a gente vai aumentando os estágios para que isso aconteça. Uma coisa que eu acho bem interessante também nesse sentido na eletrodiálise é que como nós somos fabricantes e nós dimensionamos os nossos próprios equipamentos, a gente consegue, né, chegar muito perto do que o cliente ou o projeto tem necessidade de entrega. Eu não preciso desmineralizar para remineralizar isso depois. Então, se, por Uhum. exemplo, um projeto precisa de 50% de redução, e esse é o grande objetivo do teste, eu vou dimensionar o número de membranas para que eu tenha o resultado mais próximo do que o cliente precisa. Legal. E uma segunda dúvida que eu fiquei aqui é que você coloca, né, a maioria dos equipamentos no tratamento de efluente, quando a gente já está falando de secundário, terciário, já tem essa característica mesmo de retrolavagem, né? Isso é meio Uhum, padrão. Até filtro de areia tem essa sim. retrolavagem. Mas existe um momento, principalmente para filtro de areia, que foi o que eu mais trabalhei, que tem um prazo lá em que a troca da areia, né, da resina, né, no caso de Uhum, precisa ser trocada para que o equipamento continue funcionando na sua totalidade, né? isso mesmo. Então eu acredito que acredito não, minha dúvida é, a eletrodiálise também tem essa troca, e se tiver de quanto em quanto tempo que é realizada a troca desses da membrana ou do cátodo e anodo, não sei. Ok. A eletrodiálise não tem essa troca, tá? Porque ela não tem resina, não é EDI, porque a EDI tem membrana e resina. A eletrodiálise reversa, que é o que a gente tem aqui, são só membranas, então ela não tem essa necessidade de troca de resinas. As nossas membranas, de fábrica, né, de entrega, a gente dá garantia de 1 ano, porque isso depende de operação, mas é como eu coloquei, eu tenho membranas há 3 anos, vai chegar a 4 anos daqui a pouquinho operando em efluente sem troca alguma, e eu tive já caso de membrana operando em água com 7 anos sem troca de membranas também. E aí eu acho que vem um ponto a gente esclarecer aqui também, que a eletrodiálise ela tem um OPEX muito competitivo. Porque ele realmente é um equipamento de alta durabilidade, alta performance, assim, e robusto. Às vezes a aquisição pode ser um pouquinho maior, mas eu acho que foram 20 anos esperando o país também amadurecer, todo mundo conhecer diversas tecnologias, para ver que nem sempre a aquisição mais barata é a mais fácil de operar a longo prazo e a mais econômica também na operação, né? Então, acho que nesse ponto acaba sendo bem competitivo. Nossa, eu tô impressionada com os 15 NTU que É, alcança. Eu tô em choque, assim, porque a maioria dos outros equipamentos de tratamento secundário é 3, 5 se o equipamento sim. for muito top. Eu tô, olha, parabéns mesmo. Obrigada, Andresa. Mais alguma Oi, dúvida, gente? vou Sim. lá. Olá, Bernardo. Bem, olá, Loriana. Bem, parabéns pela apresentação. Fiquei bem Obrigada. impressionado com essa tecnologia, não conhecia. E é algo que a gente vem buscando aqui. Eu sou do Porto Sudeste, né, um empreendimento portuário aqui na Baía de Sepetiba, e a gente faz uso de bastante água aqui no porto para os nossos controles ambientais. E a gente prevalece, né, o uso de água de reuso. A gente já tem uns bons resultados aí de reuso, mas para a nossa água de reuso a gente depende muito de água de chuva. Uhum. E acaba sendo sazonal, chega nessa época de seca, a gente não consegue ter resultados tão bons de reuso, e a gente acaba precisando de água nova, que a gente usa água de poço aqui. Sim. E aí nossos resultados dessas águas de poço são, sim, bastante salobras, são bem, uma dureza bem elevada, né? E aí a minha dúvida, e a gente vem buscando tecnologias alternativas para estar conseguindo fazer uso dessa água de poço, né? Porque acaba trazendo corrosão para os nossos equipamentos. E fiquei bem satisfeito aí com o que eu vi aí da apresentação. Mas aí fiquei com uma dúvida com relação a se tem algum limite para a entrada, né? De qual o teor que vocês conseguem estar tratando, ou qual é o limite, assim, vocês Olha, qualquer em termos nível de de dureza, condutividade, condutividade, né? Vocês conseguem tratar. Bernardo, em Qual termos de foi o pior condutividade, efluente ali que vocês conseguiram tratar com o pior nível de água ali, assim?
Deixa eu convidar o Robson. O Robson está aqui com a gente, ele é o nosso químico responsável aqui também, e eu quero muito que ele participe dessa conversa. Robson, pode desativar seu microfone e se você quiser contar um pouquinho para o Bernardo aqui quais foram os casos mais cabeludos que a gente já passou, acho que vai ser legal. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Ouvindo sim, Robson. Opa! Então, Bernardo, a gente tem aí alguns cases bem interessantes, né? Onde a gente tem feito alguns trabalhos com efluentes industriais de altíssimas concentrações. Então, a gente está falando de concentrações muitas vezes de 150 gramas por litro. Tenta imaginar isso daí, né? Para um efluente industrial, você conseguir fazer a dessalinização disso, né? Para retornar o efluente para reuso, ao mesmo tempo que a gente consegue pegar esse concentrado, e é um dos focos, né? Dessas empresas, não descartar o concentrado, mas aproveitar o concentrado, né? O rejeito, vamos dizer assim, né? De forma a concentrar ele ao máximo e recuperar os sais que estão aí, né? Então, esses sais podem ser usados aí, direcionados para a área de fertilizantes, por exemplo, né? Dependendo do que você tem, né? Até mesmo ser recristalizado e purificado ao ponto de recuperar algum metal específico, como, por exemplo, um nióbio, né? Que pode estar ali, né? Então, a eletrodiálise reversa é um processo bem interessante, né? Porque, por conta dela ser um sistema robusto, e não ser um sistema que parte do pressuposto, né, do mesmo princípio, um princípio similar a uma filtração, né? Então você consegue recuperar muito material, né? Você consegue recuperar material e você consegue tratar águas com teores bem diversos, né? Bem complicados para tratar em qualquer outro método, né? Então é um sistema bem interessante, né? Maravilha, obrigado. De fato, é mesmo que eu achei bem interessante também a questão que dá para utilizar junto com a osmose reversa, né? Aqui a gente já tem osmose Sim, reversa também para sim, utilização sim. e alguns dos nossos poços aqui a gente não consegue tratar essa água Entendi. proveniente do poço na osmose, né? E aí É, talvez isso aí pode surgir como algo sim. complementar, né? A gente consegue fazer. Tem dois projetos bem interessantes, né? Ou, na verdade, até três projetos, se a gente for parar para pensar, dependendo de qual, né, teores você quer deixar de sais nessa água, né? Então, uma das alternativas é realmente você tratar primeiro na EDR, né? Passar por eletrodiálise reversa, que é um processo bem robusto. Você reduz bastante essa carga salina, né? E aí você faz um polimento final, por exemplo, numa osmose, né? Para uma produção de água pura, né? Concentrações aí que deixa a condutividade lá abaixo de 14, 15 microsiemens, né? Por centímetro. Então é uma técnica boa, né? Você pode ter uma outra técnica e fazer junto, né, com uma EDR e usar a EDI para fazer a água ultra pura, né? Então é uma técnica interessante também. E uma outra técnica interessante é você pegar até mesmo o rejeito, né, de osmose e tratar na EDR e fazer voltar para o processo. Então, quer dizer, a gente tem assim uns cases bem interessantes que a gente recupera, por exemplo, 80%, 85% desse rejeito de osmose que a princípio era jogado fora, né, era descartado. Então, olhando do ponto de vista de usar com a máxima eficiência possível o recurso, né, natural, a água, é, essas três formas de você trabalhar são excelentes, né, para poupar o recurso natural e entregar essa água com a máxima eficiência. Então, maravilha. E É aí uma isso outra aí. dúvida é com relação até ao espaço que precisa para essas estações. Sei que vai variar conforme a vazão, né, o requerido tamanho, É, mas ali em média, assim, a menor estação, enfim, que tem um container que é onde vão ficar os equipamentos, mas tem os tanques também ao redor, né, imagino. sim, sim. Você vai ter que ter, né, tanque para armazenamento, né? Então você não tem como fugir dos tanques. Ah, então, lógico, vai depender do projeto, né? O tamanho, a dimensão desses tanques, né? Então você pode ter uma área maior ou menor para esse uso. O que que é importante? Ter um tanque que vai equalizar essa vazão, né? Para fazer a alimentação da IDR
e ter um tanque para segurar pelo menos esse produto, né, que é gerado, a água tratada, né? Se for feito um aproveitamento do rejeito, né, do concentrado, então também você vai ter um tanque para concentrado. Então, tudo vai depender do projeto. Mas, assim, não é, a gente não trabalha, né, com áreas muito grandes. Obviamente, depende da vazão, né? Então, dependendo da vazão, você vai ter que ter um galpão, né, praticamente, com bastante máquinas, né? Equipamento bastante grande, mas é bem otimizado, né? Não muda muito em relação a uma osmose reversa, por exemplo, né? Quando você fala em área para deixar o skid, né, o stack e tudo mais, né? É bem similar. Só complementando aqui, hoje nós temos módulos de 2, 5, 10, 30 e 50 metros cúbicos hora. Para você ter uma ideia, Bernardo, um de 5 metros cúbicos, a gente está falando mais ou menos de 4 por 6 metros de área que a gente precisa. E ainda a gente pode entregar esses projetos em container, tá? Então, é mais ou menos essa área aí que a gente precisaria. Maravilha. Por último aí, vocês só fazem projeto ou faz projeto e operação? Hoje nós fazemos o projeto, implantação e treinamento. Nós não fazemos pela Engepar a operação, mas nós temos parceiros de BOT que podem fazer, a gente faz esse bem casado para que a gente consiga atender a operação também. Perfeito. Obrigado. Imagina, a gente está à Parabéns, disposição. Eu parabéns deixei aí pelo aqui projeto. no. Obrigada. A gente deixei aqui nos comentários o nosso contato, caso. Anotado já e vamos conversar aí. Legal. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat, Andressa e Rafa, não sei se pode. Isso, claro, por favor. Eu vou ler aqui. A pergunta do Vladimir Alves, perguntando se em efluente da indústria de fertilizantes, que tem altos residuais de fosfato, que poderiam ser recuperados com valor para o processo de produção. Igual você falou do processo de recuperação de efluentes em mineração. Existe algum exemplo já aplicado na indústria de fertilizantes? A prática vai ser a mesma, tá? A prática para essa recuperação é a mesma. Então, quer dizer, o foco passa a ser, né, no rejeito, né, no concentrado, onde você está concentrando mais ainda esse material, e daí tem como um extra a água tratada também, né? Então, a gente tem a água tratada que pode ser voltada lá, né, retornar para o processo. Enquanto isso, você concentra esse efluente, né, para poder recuperar esse fosfato, por exemplo, né? Então, depois pode, aí sim, você toma a decisão que você quer, né? Vamos usar esse material concentrado como uma forma de fertilizante já diluído, né? Quer dizer, em água, é uma opção. Vamos fazer a cristalização desses sais, né? E recuperar, é uma outra opção. Então, tem várias opções aí para trabalhar com esse material, recuperar, valorizar, né? E, e economizar, né, o recurso natural. Obrigada. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitar os últimos minutinhos. Então, acho que se não temos mais nenhuma, então, qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas depois, né, vai lembrando, tem o contato aqui da Lorena no chat, então, podem entrar em contato. A gente vai mandar a apresentação que foi utilizada e a gravação dessa reunião por e-mail de vocês, tá? Entre hoje e amanhã vocês já recebem. Se não receber, podem entrar em contato com esse e-mail de água também, que aí a gente envia. Mas se tudo der certo, vão receber certinho. E queria agradecer a participação de todos, principalmente da Lorena e do Robson, e que apresentaram o projeto da Engepar hoje. Muito obrigada, pessoal, e tenham uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Obrigada. pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, gente.